Bem-vindos a mais um episódio sobre oftalmologia. Nós preparamos essa série para vocês com todo carinho. O Centro de Oftalmologia Especializada está aqui na mesa. Vocês podem seguir as redes sociais. E olha só, gente, agora, nesse episódio de hoje, se a gente estivesse no jiu-jitsu, eu diria para vocês que a gente está com dois faixas pretas aqui na mesa, tá? São duas gerações se encontrando, pai e filho, e o assunto vai ser catarata. Então, assim, antes da gente começar, convido vocês a seguirem as redes sociais, a gente vai deixar tudo para vocês na descrição, e vou falar um pouco da especialização de cada faixa preta e vocês vão entender. Então, aqui comigo está o Dr. Helder, ele é uma grande referência na oftalmologia, especialista em visão subnormal, cirurgião experiente em catarata e retina, é sócio fundador da Clínica Oftalmológica COI Rio, classificador internacional de atletas com deficiência visual e já foi secretário-geral da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. É presidente da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Do lado dele, Dr. Guilherme, também é sócio-diretor da Clínica Oftalmológica COI Rio, especialista em retina, excelente cirurgião nessa área. Faixa preta, entendeu? É isso. Gente, então para começar, vamos falar sobre o que é catarata. Por favor, sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, catarata, vou começar, apesar da faixa preta, foi um elogio do lado de uma fera dessa aqui, né, que além de tudo é meu pai, então assim, a gente tem que chegar devagar, né, mas a catarata em si, né, é um problema muito comum no mundo, no Brasil, porque tem a ver com o envelhecimento do olho. Atrás da íris, lá dentro do olho, a gente tem uma lente natural, uma lente fisiológica do olho, vamos dizer assim, que a gente chama de cristalino. E até por isso ele é cristalino, ele é transparente, né? Ele é responsável por dar um grau do olho, tá? Ele tem em torno de 20 e poucos graus que ele vai dar no olho, que vão ajudar a definir que tipo de grau a gente vai ter, miopia, hipermetropia, astigmatismo ou nada. Vai ajudar muito na questão da visão de perto, tá? E a gente pode abordar isso um pouquinho mais para frente, mas a catarata em si é o envelhecimento desse cristalino. Esse cristalino ele vai perdendo a transparência dele ao longo da vida, né? E quando ele vai perdendo essa transparência, ele vai servindo como uma espécie de filtro de luz, tá? Então uma luz vai chegando cada vez mais fraca lá dentro do olho e a gente vai perdendo a qualidade visual. Mal comparando, eu costumo falar para os pacientes, usar muitos exemplos, né? É como se fosse uma câmera fotográfica e que a lente começasse a ficar embaçada. Então, nesse momento, a gente tem que tentar substituir essa lente e acho que é o início, né? O pontapé inicial para a gente começar aqui a falar sobre o tema. Perfeito. Então, todo mundo vai ter catarata um dia, doutor Não, Helder? todo mundo vai ter. Então, é uma coisa assim que eu acho interessante. A catarata não é uma doença, é uma evolução normal de uma estrutura do olho. Então, uma coisa que a gente fica até meio assim, eu tenho catarata, ó, só não tem quem já operou. Se a gente examinar uma pessoa de 30 anos, alguma alteração do cristalino ela tem. Mas qual é a indicação? É quando essa alteração repercute funcionalmente no olho. Isso daí mudou muito. A gente que é um pouquinho mais antigo, 45 anos de oftalmologia, isso mudou muito. Então, antigamente existia o que era uma visão funcional para uma pessoa de 60 anos nos anos 80? Um homem de 60 anos era para estar de pijama em casa. Né? É triste falar isso, mas era o conceito. Uma mulher, a partir dos 50, já se tratava, até ela mesma já se considerava uma senhorinha e tal, não sei o quê. Quer dizer, a vida média das pessoas aumentou, a exigência visual aumentou e a técnica de cirurgia de catarata melhorou muito. Né? Então, o que a gente tinha lá nos anos 80, tem que amadurecer a catarata. Alguns clientes ainda falam nisso. Então, eu esperava você ter uma perda funcional relevante para aí sim indicar a cirurgia. Né? E algumas evoluções que nós, eu e o Guilherme vamos conversar, evoluíram junto com a cirurgia, como o implante de lente, e o porquê disso. Bastante coisa, Bastante coisa. A partir de que idade, de fato, a gente deve começar a prestar atenção nos sintomas? Eles estão até ali estampados ali, né? A gente trouxe ali uma informação, visão turva, sensibilidade à luz, dificuldade para ler. A partir de que idade isso começa a ser, de repente, incomodar mais o paciente, né? Que procura vocês? Isso, na verdade, vai, como meu pai, Dr. Helder, falou, né? Isso vai
impactar muito, ver o quanto que isso impacta na qualidade de vida da pessoa. Um piloto de avião, por exemplo, eu costumo falar, vai sentir isso um pouquinho mais cedo. Mas, em geral, a gente costuma falar a partir dos 55, 60 anos, tá? É muito difícil a gente pegar um paciente de 60 anos que não tem nem catarata nem cabelo branco. Então, assim, a gente faz esse tipo de brincadeira porque é realmente o envelhecimento natural do cristalino. Então, a partir de 60 anos, geralmente a gente já vai começar a ficar mais de olho. E o quanto que isso impacta, né? Como foi bem dito aqui, às vezes se você... Hoje em dia, a exigência visual é muito maior, a gente está em casa, mesmo em casa a gente está vendo uma série, uma legendinha pequena, enfim, as pessoas estão dirigindo até mais idade, então isso tudo, o quanto que isso impacta na qualidade de vida é que vai definir o momento certo de cirurgia. Mas a partir de 60 anos, eu acho que para a gente fechar um número, com certeza a gente já tem que ficar mais de olho. Tá. Só comentar que existe catarata congênita. O bebezinho ele nasce com a catarata e dependendo do grau de opacidade, você vai operar ele entre 4 e 6 semanas. E tem uma coisa que é importante ressaltar, o porquê dessa precocidade e o pós-operatório, que é muito mais importante do que isso. Nós não nascemos sabendo ver. Nós vamos aprender a ver. Então, se um bebezinho desse nasce com uma catarata bem densa, que não está tendo estímulo visual, o que vai desenvolver a visão da gente a nível da córtex visual são os estímulos do meio ambiente. A princípio, estímulos com maior contraste, depois menos contraste, depois direcionamento, fusão de imagem e uma série de evoluções. Então, se você não tem visão, você tem que facilitar que ele tenha acesso a isso. E nesse caso de uma criança assim, muito importante a estimulação dessa visão no pós-operatório. Então, o tal do teste do olhinho, que se fala muito para retinoblastoma e outras doenças, também pega a catarata congênita e a precocidade do tratamento faz muita diferença. Engraçado que dentro desse tema, eu sou mãe de 2 crianças, o teste do pezinho é amplamente divulgado, né? E agora, então, o teste do olhinho, que para mim eu estou ouvindo falar agora, assim. Então, existe hoje uma preocupação já com o recém-nascido, já voltada para essa questão, não só da catarata, mas identifica também algumas outras doenças. Sim. Ótimo, perfeito. Retinoblastoma, às vezes um granuloma, toxocaríase, tem algumas coisinhas que podem ser detectadas e a partir disso você vai investigar e traçar a conduta mais adequada. Que legal. Hoje em dia, já há alguns anos, na verdade, isso ficou muito popular agora, mais recentemente, até por conta do caso do Thiago Leifert, né, que expôs e ajudou muito a divulgação da importância desse tipo de exame, né? E aí extrapola também a questão da catarata, mas a catarata congênita é identificável nesse exame. Tá? É importante, praticamente todas as maternidades, o bebê já sai da maternidade com teste do olhinho feito pelo próprio pediatra. Que legal. Tá? Mas é recomendado pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria que até 6 meses ele vá ao oftalmo para fazer uma consulta um pouquinho mais ampla. Então é interessante isso, é pouco divulgado, ficou um pouquinho mais divulgado agora mais. Acho que até para os pediatras em si isso ficou uma questão mais fresca, assim, a gente tem recebido mais encaminhamentos para fazer exame nessas crianças, mas é importante. Ainda precisamos falar mais sobre isso, com né? certeza. Que legal. Assim, o que é legal a gente falar dessa questão do diagnóstico na criança, mas aí surge a curiosidade, né? Como é que os pais reagem quando recebem um diagnóstico que a criança nasceu ali com uma catarata? Como que vocês lidam com entregar essa notícia, né? Como é que é para vocês? Em geral é uma surpresa, né? É sempre uma surpresa. Muitas das vezes, o desenvolvimento de catarata pode estar atrelado a outras alterações do desenvolvimento. Então, a criança, às vezes, pode já ser uma criança sindrômica. Então, o pai já está mais acostumado a ir no médico, achar alterações. Então, de repente, vai receber isso de uma forma, não sei se melhor, né? Não, acho que não diria melhor. Mas receber esse diagnóstico sabendo que tem outras coisas, que tem que encarando de uma forma natural que tem que fazer um tratamento, tá? Nesse caso cirúrgico, né? Sim. E aí a gente vai planejar isso e definir da melhor forma. Mas é sempre uma surpresa. Recentemente teve lá na clínica a gente também tem um setor forte de oftalmopediatria e foi feito um diagnóstico numa criança recentemente, uma criança de 6 meses. E foi engraçado que depois a secretária, acho que por eu já ter mais tempo de clínica, acho que ter mais afinidade, ela, acho que no dia seguinte, foi lá no meu consultório, bateu e falou: Guilherme, criança pode ter catarata? Eu falei: pode. Enfim, assim, você viu, surpresa não é só às vezes do pai ou das pessoas que não estão... não tem isso no seu dia a dia, né? Mas assim, até uma pessoa que já trabalha na clínica, às vezes tem esse tipo de surpresa.
mas assim, não é tão comum, tá? Então, assim, vou até passar a palavra aqui para a experiência, que ele com certeza vai ter mais casos que eu aqui. A catarata, como o Guilherme falou, o cristalino é uma lente, ele fica, a menina dos olhos, a pupila é um buraco, é um orifício, e ela fica ali atrás. Então, uma catarata, quando está numa fase muito, muito avançada, ela fica branquinho, né? Quer dizer, antigamente tinha essa história do amadurecer, que eu comentei. Hoje em dia nem isso. Então você pode ter uma catarata que não está totalmente branquinha. Então no teste do olhinho que você faz, que é mais grosseiro, é com isso. Mas você pode ter, não está tão branquinho, e como a catarata geralmente vem aos poucos, a pessoa mais ou menos vai se acostumando com isso. Né? Então a gente tem um poder de adaptação, e isso é que a nossa sobrevivência está atrelada a isso. É verdade. As situações que não são confortáveis. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uns 50 e poucos anos, ele era diabético, uma pessoa muito bacana, professor de educação física. Eu tratei da parte da diabetes na retina dele, ele montou um comércio lá na Tijuca, com uns 2 anos sem aparecer no consultório. Aí, quando ele veio, eu estou examinando ele, eu falei, olha, a tua visão caiu, não sei o quê. A esposa dele estava sentada de acompanhante. Não, ele dirige moto, ele não sei o quê. Não, tudo bem, você deve estar dirigindo moto, mas você deve estar evitando dirigir à noite, porque com a catarata você perde visão de contraste, então visão noturna cai. Você deve estar dando uma distância um pouquinho maior do carro da frente e tal. Só que isso, como ela, em geral, vem vindo aos poucos, você vai se adaptando e você não tem essa noção. Tem um exemplo. Uma amiga estudou com a minha esposa, o pai dela com 50 e poucos anos, isso eu estou falando final dos anos 80, 90. Dentista aqui em Volta Redonda, diabético, aí ele, no Google da época, ele foi ler que diabetes levava a cegueira, uma causa importante de cegueira, e aí ele começou a reprogramar a vida dele. Ele começou a criar frango, vender ovo, vender frango e tal, e no final era catarata, a retina dele estava legal, a gente operou, e ele ficou com as duas coisas, ficou com frango e continuou atuando como dentista. Muito legal. Muito legal. Mas assim, ele se programou por uma coisa que ele achava, por uma outra doença, né? E no final era a catarata que estava começando a limitar a visão dele. Na visão de vocês, então, existe um receio, ou a pessoa que recebe o diagnóstico de catarata, ela não está preparada, ela tem medo? Quais são os principais medos e o que vocês sentem quando vocês dão um diagnóstico no consultório? Olha, é a catarata, aí vocês já tranquilizam, mas a pessoa já vem com algum receio? O que vocês mais ouvem referente a esse diagnóstico, depois que ele é dado? É assim, quando a gente fala em catarata, eu acho que é muito importante dizer que catarata não é uma doença, como já foi falado, é o cabelo branco do olho. Então, dizer, você tem catarata, todos nós temos algum. Então, um termo assim que me incomoda um pouquinho, princípio de catarata. Uma pessoa de 30 anos tem princípio de catarata, mas não é por isso que você vai operar. Você vai operar se isso está repercutindo na visão funcional, e a visão funcional, como o Guilherme falou, é diferente de um piloto de caça para um lavrador. Né? Não desmerecendo ninguém, mas é diferente. Então, essa necessidade de visão funcional é diferente. O quanto isso repercute é que a gente vai indicar. Então, explicar que a catarata não é uma doença. E outra coisa que é importante é assim, uma situação que você pode resolver. Né? Se você não pode resolver, por exemplo, eu perdi uma perna. Eu não vai crescer outra perna no lugar. Então, vou botar uma prótese, vou me adaptar, vou fazer a reabilitação, vou conviver com isso, mas de uma maneira o mais saudável possível, com uma atitude proativa, né? Dentro do que vocês estão falando, veio uma coisa na minha cabeça que tem a ver com vocês citaram profissões, né? Mas os nossos hábitos mudaram muito. A gente fez um comparativo dos anos 80 de como que era esperado o comportamento de pessoas com 50, 60 anos. E hoje a gente tem crianças que já nascem com telas na mão, com aquele uso frequente, descontrolado. O quanto que isso impacta, o quanto que vocês avaliam esse modo de vida hoje atual, não só pela profissão, mas pelos nossos hábitos que estão exigindo muito dos nossos olhos. E aí, se isso também tem algum tipo de influência no diagnóstico ou no desgaste natural da visão? Existem 2 aspectos para se abordar aqui. Tá? Primeiro, o refratométrico, vamos dizer assim, palavra difícil, mas o grau. Tá? A questão do grau, a gente está vendo um boom de miopia em crianças com abuso de tela de perto, tá? E isso, principalmente nessa fase de desenvolvimento, é muito importante, tá? E a gente vê nos adultos a necessidade da visão de perto, né?
quando começou a pandemia, a gente viu muitos pacientes que chegavam logo depois que a gente voltou, começou a atender novamente, que falaram, depois que eu tive Covid, minha visão piorou. E piorou o quê? Para perto. Na verdade, é porque talvez o nosso mundo, a exigência visual de perto tenha mudado. Tá? Então, não necessariamente, quando você vai ver o exame, às vezes já era um paciente nosso, a gente vai comparar com o exame prévio, não mudou tanto assim. Mas a exigência visual dele mudou. Então, tem essa questão, que é mais atrelada ao grau, vamos dizer assim, a própria presença dos óculos. E a segunda questão que é muito falada hoje em dia é a luz azul. Tá? A luz azul é a luz emanada das telas, né? E tem muito estudo já novo, baseado assim, para tentar entender qual é as consequências que essa luz pode trazer para o olho. Tá? Então, já existem óculos de filtro azul. A princípio, algumas doenças de mácula ainda é controverso, porque faz muito sentido essa proteção à mácula, que é o centro da retina, nosso centro da visão, voltando um pouquinho a nossa, comparar o olho com a máquina fotográfica, a retina como se fosse o filme do olho. Tá? Então, a gente protegeria as principais células desse olho, o nosso centro da visão, com o filtro azul. Mas, na prática, não tem estudos que mostram, talvez, que tenha tanto impacto assim na prática clínica, na evidência científica, vamos dizer assim. E para catarata, a mesma coisa. Muito se falou, por quê? Porque um dos fatores de risco primordial para catarata é a exposição à luz UV, à luz do sol. Tá? E a luz azul, ela tem um comprimento de onda parecido com a luz UV. Tá? Então, na verdade, não se provou que a luz azul vai trazer catarata, mas tentou-se extrapolar para isso. Mas, assim, eu acho que outras queixas visuais estão mais relacionadas ao uso de tela. Tá? Fadiga ocular, enfim, cansaço, a estenopia, que é outros sintomas, assim, mais o cansaço ocular mesmo no final do dia, após longo período de tela, tá? Mas a catarata em si, eu acho que, a princípio, não é um fator, a não ser que isso mude, né? É uma realidade nova para a gente, mas que hoje a ciência mostra que não é um fator para a gente se preocupar com isso. Talvez mais a exposição ao sol. E outras doenças também, né? Diabetes, a hipertensão, o cigarro, enfim, tudo isso pode... Uso de corticoide crônico, paciente que teve asma, costuma ter catarata mais cedo. Então, assim, algumas dessas outras doenças estão mais atreladas ao desenvolvimento da catarata precoce. Fiquei com uma dúvida. Se a gente souber responder. O uso de colírio com corticoide, né? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos super alérgicos, então volta e meia eu faço uso de colírios que, para tirar aquela vermelhidão, eles têm aquele efeito imediato, né? A visão fica branca, aquele alívio enorme. Então, o uso desmedido ou descontrolado, sem uma orientação, então a gente pode ali, numa fase muito precoce, estar prejudicando no futuro a visão das crianças, ou seja, o automedicamento no sentido desses colírios. Só porque você trouxe isso, doutor Guilherme, eu fiquei curiosa como uma pessoa que cuida de 2 pequenos. Sim, ali, claro. E que faz esse uso. Eu tenho colírios em casa de todos os tipos, assim, desde do hidratante até os que têm corticoide antialérgico também. O corticoide é um excelente anti-inflamatório, mas ele tem a maneira certa de usar, a posologia e tal. Havia um colírio, isso também falando de muitos anos atrás, que eu dizia que era colírio de armário de banheiro, que era o Decadron, nome comercial. Perfeito. Então, você está com o olhinho vermelho, você vai lá, pinga, melhora e tal, um resultado excelente e tal. Mas se a pessoa tiver uma lesão de córnea por um corpo estranho, uma ceratite herpética, ele vai piorar, ele vai agravar isso. Então, corticóide não é para ser usado, como a gente chama SOS sintomático. Ele tem a condição de uso, o tempo certo e parar. No caso de conjuntivite alérgica, tem outras substâncias que você vai usar que vão ter, talvez não um efeito tão imediato, mas não são danosas. Uma outra coisa também, lembrando aqui, às vezes você vê catarata, cápsula posterior, a catarata, dependendo da localização no cristalino, ela tem características diferentes, cápsula posterior, nuclear, total, cortical, tal. Na cápsula posterior, geralmente, pessoas com diabetes, o Guilherme falou ainda há pouquinho, geralmente o diabetes tem uma catarata mais precoce, mas pessoas que tiveram que fazer uso de corticoide. Criança, aí você vai pesquisar. Você tinha crise de asma, bronquite na infância? Então, com frequência, essa pessoa usava. Perfeito. Né? Então, exatamente isso às vezes está atrelado. Perfeito. E quando vocês estão falando da exposição ao sol, eu vou perguntar em seguida se o número de cirurgias no Brasil aumentou, diminuiu, quantas que são realizadas por ano, mas a proteção, o que a gente pode fazer para evitar chegar... Existe alguma forma... o óculos escuro, de fato,
é algo que a gente deve usar como protetor solar, que é tão indicado no caso de pele e tudo mais, mas existem fatores que a gente pode adequar para a nossa realidade, para ter uma qualidade de vida dentro do olho que fazem sentido e que a gente pode aplicar no dia a dia? Sim. Costumo brincar que é o sol do dermatologista, né? Que é o sol da manhã, assim, e do final da tarde, que são os ideais. Mas é claro que a gente sabe que a gente vai sair na rua, enfim, a gente tem uma vida ativa, né? Então, a gente vai estar exposto a maiores períodos de radiação também. Então, sempre interessante, não é nada também, olha, sair um dia sem óculos escuros vai ter um problema maior, mas é sempre interessante, ou proteção, um boné, um óculos escuros, para proteger o olho, sim, isso é legal, é interessante, principalmente nesses períodos de maior exposição solar. Perfeito. E vocês notaram, agora falando dos dados, né? Quantas cirurgias são feitas em média no Brasil? Houve um aumento? Diminuiu? As tecnologias estão ajudando de alguma forma? Como é que a gente está em termos estatísticos? Então, os dados mais recentes mostram que de 2014 para cá, então assim, até 2023, na verdade, ou do agora de 2024, a gente ainda não tem esses números. Tá? Foram realizadas mais de 5 milhões de cirurgias de catarata no Brasil nesse período de 10 anos. Tá? E isso uma crescente anual, né? Mais com uma descendente óbvia no período da pandemia, que catarata, via de regra, é uma cirurgia eletiva. Então, no ano de 2020, a gente teve um decréscimo mais normal. Né? Então, as pessoas adiaram um pouquinho operar catarata, mas ano passado, a gente teve quase 900 mil cirurgias de catarata no Brasil. Ano passado não, perdão, 2023. Tá? Então, se você pega nesse recorte de 2014 até 2023, de 5 milhões, e você pensa que 900 mil, quase 1 milhão, foi feito só no 2023, você vê que está tendo um crescimento muito grande. E aí são várias questões, né? A evolução da cirurgia em si, a segurança da cirurgia, a gente não ter que esperar a catarata ficar mais tão grave para operar. A própria segurança levando aos pacientes ficarem mais confiantes para operar. Todo mundo conhece alguém que operou, que teve um resultado bom. Claro que complicações existem, mas que tiveram resultados bons, então estimulam outras pessoas. A gente às vezes opera. Recentemente eu operei uma paciente lá da clínica, eu operei os 2 olhos e um deles foi associado a uma cirurgia de retina. Ficou bem, operou o outro. E o marido, que sempre vinha acompanhando, ele falou: gostei disso aí, quero operar também. E eu fui ver, ele não tinha. Ele tinha na verdade, ele tinha uma catarata muito pior que a dela. Já era para ele ter sido operado muito antes. Mas, enfim, a gente operou o segundo olho dele tem 1 mês aí, ele está super feliz, já está enxergando tudo, mas é engraçado isso, né? Então, assim, isso tudo acho que contribui. Tá? A segurança, mais oftalmologistas, mais gente fazendo bem a cirurgia, a evolução das lentes, mas realmente é uma cirurgia que tem ficado cada vez mais segura e o crescimento dela tem sido exponencial. Isso também está ligado assim, ao aumento da vida média da população, a exigência visual maior, voltando aí aos anos 80. A pessoa não tinha que ler o WhatsApp, ela não usava computador, né? E hoje em dia eu tenho pessoas com quase 90 anos que ainda trabalham. Essa semana atendi, sei lá, pelo menos 5 pessoas com mais de 90 anos. Não, isso é muito bacana. Eu tenho até uma história que foi muito bacana, uma grande amiga minha. Eu operei a avó dela, ela estava na sala. Aí, quando acabou a cirurgia, ela começou a chorar. Eu falei, abracei ela, o que é que está vendo, maninha? Não, a família não queria que ela operasse porque ela tem 93 anos. E eu fiquei responsável. Se alguma coisa desse errada, a família toda vinha em cima de mim. Essa senhora tinha indicação de operar o segundo olho, mas eu gosto de deixar o cliente à vontade. Essa senhora voltou no consultório com 102 anos querendo operar o outro olho. Aí ela não tinha condição clínica para operar. Ela veio a falecer com 104. Mas ela passou esses 11 anos da vida dela vendo. Então, não é que tem muita idade. Então, tinha muito esse conceito nos anos 80. Era normal uma pessoa com mais de 60 anos, ou era diabética, ou DPLC, que é enfisema e tal, já tinha tido 1, 2 infartos, aí o anestesista não queria fazer anestesia. Então, tudo isso evoluiu. A anestesia, as técnicas de você tratar essas doenças assim, mais crônicas, né? Então, isso melhora, assim, e explica esse número que o Guilherme está falando. Com certeza. E hoje ainda, quando vocês lidam com um paciente dentro do consultório, qual é o maior medo? Eles perguntam como é a cirurgia. Acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo, né? Para quem está assistindo. Como é a cirurgia de fato? Como que é o procedimento? Quanto tempo demora? Enfim, como é? Não, eu acho que o medo é normal. Eu vou operar meu olho e vou tranquilo. Não vai. Eu vou operar o meu coração e estou indo
tranquilão. Não tá. Eu vou operar meu cérebro, não, mas vou operar o dedo mindinho. Não, eu já vou mais tranquilo. Então, a ideia de operar o olho, ela realmente assusta. Então, cabe realmente a gente mostrar. E aquilo que o Guilherme falou, é muito mais, as mulheres e tal, vocês são muito mais corajosas. Tá? Verdade. Isso. Mais um ponto a favor de vocês. E a outra coisa, geralmente se vê numa sala de espera, tem mais mulher do que homem. E a sobrevida das mulheres, ela é maior. Dando uma aula lá, eu fiz um levantamento que no ano 2050 vai ter o dobro do número de mulheres do que de homem. Eu até, numa aula que eu estava dando lá no Congresso de São Paulo, eu até brinquei. Por isso que todas elas têm um vestido preto e um óculos escuro que já estão preparados. Mas assim, é mais normal até aí. Isso, o exemplo que o Guilherme falou é perfeito. Estava a senhora que ele operou e tal, e o marido resolveu ver. A catarata dele era pior do que a dela. Só que ele foi se acostumando com a situação, um pouco de medo, um pouco de adaptação à situação nova, né? Mas a cirurgia em si assusta, é uma coisa que impede até homens e mulheres, aí eu acho, de buscarem a cirurgia. Como que é o procedimento, doutor Guilherme? Eu acho que são vários medos, né? Medo de ficar cego na cirurgia. Perfeito. Que é complicações, eu costumo falar, porque até pela segurança que vem evoluindo, a gente vê em alguns lugares pessoas banalizando, né? Às vezes o paciente, olha, meu vizinho fez e foi super tranquilo, ele falou que é rapidinho, tira ali, já bota e vai para casa enxergando. Eu costumo falar, ó, né? Nem todo mundo é seu vizinho e no olho a gente ainda tem uma particularidade que nem o olho direito é igual ao esquerdo. Perfeito. Então, assim, é comum um paciente às vezes fazer de um olho, depois fazer de outro, ter experiências um pouquinho diferentes de um olho para o outro. Isso é super normal, mesmo com a cirurgia indo bem, tá? Mas é uma cirurgia super segura. Hoje em dia existem duas formas principais de anestesia, tá? Uma é feita com colírios, basicamente. Outra é feita com anestesia com um bloqueio, que a gente chama, que é uma anestesia um pouquinho mais profunda, com o paciente um pouquinho mais levemente sedado, tá? Isso vai muito, na verdade, ser decidido de acordo com a experiência do cirurgião, tá? O quão confortável ele fica com cada uma dessas técnicas, porque nas duas, a princípio, no dia seguinte, a pessoa vai estar enxergando bem e sem maiores complicações relacionadas à anestesia. Tá? Então, a gente costuma explicar isso, que um grande medo é o paciente falar, poxa, mas eu vou ver tudo na cirurgia? Então, assim, esse é um receio, mas assim, porque realmente o paciente fica um pouquinho acordado. Sim. Se a gente tivesse que sedar ele totalmente, seria uma anestesia geral, assim, um risco de vida aumentado, enfim, uma série de coisas que não justificam. Então, é basicamente uma anestesia leve, que o paciente fica sedado para poder dar uma relaxada e contribuir com a gente durante a cirurgia. Então, ele vai ficar vendo uma luz clara durante a cirurgia. Ele então, chega a interagir com vocês? Vocês chegam a fazer algum tipo de pergunta? A gente evita, né? Tá tudo bem aí? Mas às vezes o paciente pergunta, olha, acordei agora, tá bem, não, tá andando bem, já tá acabando, bem rápido. Quanto tempo é mais ou menos, doutor Guilherme? Uns 10 a 15 minutos. Super rápido. Assim, claro muito que rápido. Demora um pouquinho mais, né? Eu costumo falar para o acompanhante que fica no quarto, eu falo, a gente fala que o procedimento às vezes vai durar uns 15 minutos, mas é muito mais que isso, porque ele vai chegar, anestesiar, preparação, né? Então, assim, 15 minutos do cirurgião, né? Tá. Então, é um pouquinho diferente. Não, e é engraçado isso, quando ele pega, como o Guilherme falou, 10, 15 minutos e tal. Ele conta 10, 15 minutos a partir do momento que ele saiu do quarto. Isso. Não, não é o tempo cirúrgico. Ansiedade básica. Não, já tá meia hora. já passou dos 15, Sim, né? Então, ele fica. Realmente tem isso. E agora, o que eu também falo assim... mas eu tenho uma história de uma pessoa que operou catarata e não foi legal. Também você tem uma história de um avião que caiu. Quantos certeza. aviões caem e tal. E o que é que a gente faz? A mesma coisa do avião. A gente tenta aumentar a margem de segurança. Perfeito. Então, a gente tem alguns exames pré-operatórios específicos do olho que a gente faz, independente do risco cirúrgico, não se opera em consultório, não se opera sem ter risco cirúrgico, de jeito nenhum. Então, vai fazer o risco cirúrgico. Um diabético que está descompensado, é uma pressão que não está compensada, tem uma arritmia cardíaca, tem uma infecção urinária. Vai tratar e depois é que vai operar. Então, com isso, você diminui muito a margem de risco na cirurgia.
você vai fazer exames da córnea, você vai avaliar como é que está essa retina, você vai ver a pressão desse olho, você vai ver o grau de opacidade de catarata. Isso dá mais segurança para a gente. Você vai operar com o teu material, com um anestesista que você confia, com o paciente monitorado, com o material que é teu, com a instrumentadora que você confia, que o cirurgião, legalmente, ele é responsável por isso tudo, pela clínica e tal. Então, volta e meia, a gente ouve notícias muito tristes de em mutirões de cirurgia de catarata ter problema de infecção e tal, tal. Quer dizer, geralmente eles adaptam o lugar. Recentemente foi numa maternidade, há uma semana das eleições, um político local resolveu fazer um mutirão e disse que não tinha nada a ver com a eleição. Não dá. Então, infelizmente, várias pessoas foram afetadas por isso. Mas, assim, você tendo critérios, você diminui. É a mesma coisa que eu falo do avião. Ele vai levantar voo. O motor está legal? Está abastecido? A tripulação está bem? Quais são as condições de voo? O aeroporto aqui, a pista está boa? No outro aeroporto também está tudo direitinho. Então, você faz uma programação. Agora, dizem que piloto bom não é só aquele que voa com o céu azul, o céu de brigadeiro. Você tem intercorrências no ato cirúrgico que você, com experiência, você vai saber lidar melhor ou menor com elas. Então, aquela história de você ter experiência, ter os recursos ali à mão, faz muita diferença. Com certeza. E dentro de tudo isso que vocês vivem lá no COI, primeiro eu queria perguntar para vocês quantas cirurgias ali vocês realizam, né, na clínica, e depois a experiência de vocês juntos ali, se vocês já tiveram essa oportunidade de estar juntos em uma cirurgia, como é que foi? Em média, na nossa clínica, nós fazemos uma média de 100 cirurgias por mês. Alguns meses mais, outros meses menos e tal. Papai do Céu me abençoou de ter um filho e a gente trabalha junto, discute os casos juntos. Isso é muito, muito legal. Isso é muito, não só prazeroso, mas produtivo também, né? Eu acho que é legal você ter esse encontro de gerações de uma forma geral. Acho que eu sempre gostei muito de assistir cirurgia, estar com os professores, enfim, desde a minha época de formação lá atrás, e assistir outras pessoas operando, pessoas experientes operando, e você dar esse start, né, com uma referência no assunto, para mim é um privilégio, né? Assim, é claro que a gente não pode se apoiar no privilégio e não deixar de evoluir, pelo contrário, Sim. A gente tem que fazer... Eu até brinco com isso, que eu fiz uma formação, apesar de ser catarata e retina também, em outras instituições, buscando outros colegas diferentes do meu pai, porque meu pai sempre tive ali muito presente, tive essa sorte, e a gente tem que continuar tentando sempre evoluir, né? Mas reconhecer o privilégio e aproveitar dele, né? De poder ter alguém do lado que vai te dar dica, que vai te aconselhar. Então, sempre que a gente pode operar junto, hoje em dia a gente, ainda em alguns casos, a gente ainda opera junto, é um privilégio, enfim, para mim eu imagino para o paciente também. Não, para os dois. Recentemente a gente operou uma amiga, que eu sou padrinho de casamento dela, e quando o Guilherme entrou agora eu estou segura. Eu posso imaginar. O Guilherme está junto, agora eu estou segura. Mas... Uma coisa que o Dr. Helder fala o tempo todo, todo mundo amigo, né? Operei um amigo. Não. Ele é amigo, ele se candidatar, ele vai bem. Acho que vereador ele vai fácil. Deputado não sei, mas... Pô, todo mundo é amigo, não, a minha amiga é outra amiga. Dr. Helder, que coisa boa. Tem uma coisa muito bacana na medicina, que é a relação médico-paciente. Perfeito, então você aprende muito com isso e você se envolve também. Então você tem que ver o lado técnico disso, né? E isso é muito prazeroso. Então eu digo que é uma coisa, ou você gosta muito ou detesta, não tem muito meio termo. Você vai trabalhar dia de sábado? Não vou. Você está trabalhando depois do feriado? Gente, tô. É assim, podia estar na praia, não, é legal estar na praia também, é legal, mas assim, a gente não vai, eu fico muito impressionado com pessoas que têm um horário a cumprir e não gostam do que fazem. Eu acho que a pessoa não é feliz, e a gente sendo feliz com o que faz, a gente é mais produtivo, a gente busca e tal. Então, é muito prazeroso e eu até brinco assim, antigamente eu operava os pais e os avós dos amigos. De uns 20 anos para cá estou operando os amigos e as amigas, que já eram amigos antes disso. Mas assim, muitos a gente desenvolve uma relação muito legal e a gente fica assim muito próximo e é bacana. Esse ano mesmo já teve, sei lá, pelo menos 3 ou 4 fizeram questão de comunicar que o pai ou a mãe tinha falecido.
assim, eles não têm obrigação nenhuma, mas são pessoas, famílias que a gente acompanha. Eu já tive 2 famílias que eu acompanhei 4 gerações. Nossa. E vejo as pessoas crescendo e tal. Então, eles me participarem disso essa é uma deferência, que eles também, assim como eu sinto, eles também sentem essa proximidade, isso é muito legal. E aí vem uma pergunta que eu acho que está super dentro desse momento, que é qual o propósito, né, da COI? A gente está falando com os sócios fundadores, então qual o propósito da clínica? Quando ela foi pensada, idealizada, hoje ter esse tipo de feedback, esse tipo de acolhimento, esse tipo de proximidade, qual é o grande propósito da... Eu acho que um grande diferencial da clínica é esse tratamento humanizado, tá? Perfeito. A gente tem vários profissionais que já atuaram com a gente e eles têm um perfil, e tem um dos sócios até, o Glauber, ele assim, com 2, 3 meses que ele estava lá, eu já trabalhei em muitos lugares, mas eu nunca senti esse ambiente que eu tenho aqui. E isso passa para os funcionários, isso passa para os pacientes, isso é uma coisa que, assim, a gente se sente recompensado, né? E estão chegando os mais novinhos, né? Quer dizer, quando a COI foi fundada, ele tinha 3 anos de idade, quando a gente atendeu o primeiro. Então, eu tenho a filha de um ex-sócio fundador também trabalha lá com a gente. Assim, é muito prazeroso. E essa troca de diferentes gerações, isso é para os 2 lados, não é? Muito legal. Muito legal. 2 mãos, via dupla. Muito legal. E aí a gente percebe que está ficando velho, que eu já tenho quase 10 anos trabalhando na COI. Então, boa, então né? E eu estou aqui preocupada que eu já estou falando com vocês, achando que eu estou já vendo vocês um pouco assim, eu já estou vendo se eu estou enxergando direito. E aí vem a próxima pergunta, que é quando que a gente se dá conta, né, que a gente realmente está tendo aqueles sintomas ali e vai para esse atendimento tão humanizado. Mas assim, quando que o paciente se dá conta dessas coisas que estão listadas ali e realmente deve buscar vocês para começar a planejar essa cirurgia. E até quanto tempo que leva, né? Por exemplo, o diagnóstico, aí vocês vão dar os exames, até tudo se concretizar. Como que eu acho que, na verdade, o problema é esse, que as pessoas não notam. Não notam. Não notam, tá? Porque, via de regra, é uma perda visual muito lenta e progressiva. Tá? Então, às vezes, as pessoas vão deixando de fazer alguma coisinha, começa a aumentar a iluminação para ali de perto, Perfeito. Começa a não dirigir à noite ou não pegar uma estrada à noite na direção. Já não está tão seguro. Já não está tão seguro, deixa de ler o tanto que ela lia antes, mas vai deixando isso aos pouquinhos. Então, às vezes, a gente pega casos que a gente vai começando a acompanhar desde o início no consultório e a gente vê esse desenvolvimento junto com o paciente. Então, é legal quando tem essa frequência de ir no oftalmologista, porque a gente consegue, na verdade, diagnosticar precocemente e até já preparar a pessoa. Olha, tá vendo? Tem um pouquinho de catarata aqui, tá começando, ainda não tá te atrapalhando tudo, mas se, poxa, à noite você começar a ter mais dificuldade, uma luz mais baixa já te atrapalhar, talvez seja a hora da gente começar a operar. E hoje em dia, assim, com o desenvolvimento da técnica e das lentes em si, a gente entrega resultados visuais muito bons, né? Então, assim, é importante o paciente ter essa noção, ter esse acompanhamento com a idade desde novo, né? Você ter uma rotina oftalmológica anual, mas quanto mais velho, mais importante ainda. Isso que o Guilherme falou, uma consulta anual é importante. Anual. Por quê? Você tem doenças que, na maioria das vezes, não dão sintoma, como glaucoma. Então, a pessoa não sente nada, para que ela vai? Eu estou com óculos do meu avô que eu vejo bem, para que eu vou lá e tal? Em geral, a grande indicação da cirurgia de catarata é quando você tem uma perda de visão funcional. Mas existe uma situação que é mais rara, mas que pode acontecer. Você pode estar descompensando o olho, geralmente pessoas com uma hipermetropia mais alta. O comprimento axial do olho é menor. Então, nós temos um líquido, que é o moracoso, ele passa pela íris, vindo de dentro, vem para aquela parte anterior, entre a íris e a córnea, que é como se fosse uma lente em cima, e escoa ali. O olho é menor, então por onde ele escoa, que a gente chama de ângulo, ou seja, o camerular, ele pode ser menor. E à medida que o cristalino vai evoluindo na catarata, ele vai ficando mais intumescente e vai empurrando a íris, vai fechando o ângulo. Então você faz o exame, aí você vê que esse espaço da câmara anterior está mais raso. Aí você faz um exame que é a gonioscopia, para ver se aquilo já está fechando o ângulo ou não. Que se fechar o ângulo, aí você pode fazer uma iridotomia com laser e tal, mas você pode evoluir para uma crise aguda de glaucoma. Então, se você está monitorando isso, às vezes pode ter uma situação dessa.
doença que está descompensando a córnea ou está descompensando em termos de pressão do olho, e você tem que antecipar a cirurgia de catarata, mesmo que a visão funcional seja boa. Você vai explicar isso tudo para o paciente. Você não tem como prever a evolução da catarata. Ela não vai assim certinha. Né? Ela, de repente, dá um salto aqui, estabiliza um tempo, dá outro salto lá e tal. E não tem como influenciar nisso. Vou usar o colírio. Antigamente, a gente pensa que antigamente, quando eu penso que está sepultada, aí vem o da homeopatia, vem o da alopatia, vem o remédio italiano, né, e tal. E às vezes, recentemente eu ouvi que um veterinário indicou para a catarata do cachorro um remédio que nos anos 80 se viu que não tinha razão nenhuma, que era a bendalina. E a dona do cachorrinho, do pet lá, ela estava indo para o consulado da Itália para importar. Acho que ela não consegue isso nem mais na Itália, que foi nos anos 80, foi visto que... Mas assim, um veterinário disse para ela, e tadinha, desestabilizou ela emocionalmente. Então tem algumas situações que você tem que acompanhar. Uma outra situação também, a córnea, ela é como se fosse uma lente em cima do colorido do olho. Então, nos exames que a gente faz de córnea, a gente vê a parte de celularidade dela. Se você tiver menos células aí tem algumas alterações, a principal é a córnea gotata, você não deve deixar a catarata evoluir muito para operar. Por quê? Você vai usar mais ultrassom e você vai perder mais células. Então, numa catarata com essas condições, com menos células, com falhas celulares, você tem que até antecipar. Então, e agora, tem cataratas que você pode dizer, não, a pressão está controlada e tal, você já tem uma perda de visão funcional. Indicação você já tem, mas se você não quer operar agora, de 4 em 4 meses vamos monitorar isso. Porque a evolução é relativamente rápida, então é legal você estar de olho ali, só para você evitar que chegue num extremo como esse. E a gente falou muito do antes, né, e da cirurgia em si, e como que muda a vida dos pacientes depois, né? Qual é o impacto que eles têm, que eles voltam para vocês e falam o que mudou, como é que é agora, enfim, ter a visão restabelecida. O que vocês têm de relato sobre isso? Tem casos fantásticos, né? Assim, hoje em dia, até com a evolução das lentes também, de você poder, às vezes, entregar uma visão funcional para longe, para perto, intermediário, enfim. Além disso, além do que já era fantástico lá atrás, porque o objetivo primário da cirurgia é você remover a catarata, né? E com a evolução da técnica e das lentes, hoje em dia, a gente ainda tem um objetivo secundário, que dependendo do olho, enfim, isso com a consulta médica, com a conversa com o paciente, a gente pode definir melhor o melhor tipo de lente a ser usado para cada paciente. Mas os resultados hoje em dia são quase que imediatos. Tá? Assim, alguns pacientes podem demorar um pouquinho mais a se recuperar, dependendo vamos dizer assim, do inchaço que a cirurgia possa gerar, do edema, se são cirurgias mais complicadas ou não, tá? Mas é muito legal. O primeiro impacto é sempre a questão da cor, porque a catarata ela filtra muito a luz. Então, e ela amarela um pouco, então você perde um pouco a noção, principalmente da cor azul ou das cores mais vivas. Então, quando o paciente opera o primeiro olho, e a gente geralmente acaba operando o pior olho primeiro, e aí o paciente fala, não, mas eu vou operar só esse porque o outro meu tá bom. E aí quando você opera o primeiro olho, o paciente, nossa, o meu bom é ruim, e eu não sabia. Ótimo. Então, assim, mas essa primeira percepção de cores é fantástica. Assim, legal. Uma coisa que aí depois de poder tirar ou diminuir a dependência dos óculos do paciente, é outra coisa que vem em conjunto, assim, que é realmente muito, muito legal. Impacta mesmo, demais, né? Então, a qualidade de vida mesmo. E quando vocês falam lente aí como leiga, como é que assim, a lente fica dentro do olho? Deixa eu falar só mais um pouquinho disso da satisfação, que eu acho que tem umas coisas legais. A gente tem um amigo, ele foi residente lá no Benjamin Constant, um profissional de primeiríssima, e foi muito interessante. Ele operou uma senhora de catarata e ela brigava com ele no corredor, que ele tinha piorado a visão do outro olho. Ela começou a ver bem dele, aí ela brigava, e ela era uma pessoa assim mais simplória, ela não conseguia entender. Teve uma criança que eu atendi que era paralisia cerebral, ela tinha dificuldade na comunicação e tal, depois ela operou e a mãe dela falou, quando chegou em casa, ela começou a olhar as coisas assim de casa, no trajeto de casa ela prestando atenção. Isso para a gente é muito, muito prazeroso. Eu me lembro, já tive isso.
tinha 47 anos, atendi uma menina, uma pessoa da minha idade, com síndrome de Down, e ela era surda também. E ela já tinha catarata. Quando a catarata é muito densa, é que fica o branquinho na menina Sim. dos olhos. Isso é quando ela está muito avançada. Felizmente, hoje é mais raro a gente operar nessa situação. Então, você imagina, uma menina com síndrome de Down tinha dificuldade na fala e surda. Aí, quando foi operar, não é o comum, a gente geralmente opera um olho e opera o outro. Mas ela não tinha a menor condição de colaborar. E quando é nesses casos, mas isso é pessoal. Tá. Eu faço anestesia geral e opero os dois ao mesmo tempo. Sim. Ela mudou o comportamento dela e a irmã dela, dizendo que ela estava pegando a migalhinha de pão na mesa. Então, isso para a gente é o mais gratificante. E como o Guilherme falou, como a catarata é um filtro mais amarelo, o azul tem um comprimento de onda inferior. Então, você absorve azul, você não pega tanto azul. E teve um senhor, e nós homens somos mais medrosos que vocês, que ele levou uns 5, 6 anos para operar. E ele se pegou num dia, ele é baixado num táxi. Aí o motorista, o que o senhor está vendo? Que azul bonito que o senhor tem aqui no táxi. Ele estava curtindo o tom daquele azul. Olha que coisa... Meu Deus. E que a gente, às vezes, não se dá conta também, né, do que a gente já consegue. E também é um sinal de atenção, né? De que quando aquilo ali não estiver tão nítido, não estiver tão... Procure o oftalmo, vai lá de uma vez por ano. Mas a minha dúvida era a questão da lente. Que evoluíram tanto, ficam aonde? Ficam dentro do nosso olho e aí... Sim. É legal que a gente começou, né, falando da anatomia um pouquinho e está chegando já, acho que mais para a parte final, falando também linkando uma coisa a outra, né? Você vai lembrar que lá no início eu falei que a lente, que o cristalino era uma lente natural do olho, Sim. né? Então, quando a gente substitui esse cristalino, a gente pode escolher qual grau a gente vai botar naquele olho. Tá? Então, a gente pode corrigir. Geralmente, o cristalino, como eu falei, vai em torno de uns 20 e poucos graus. E a gente pode, de repente, olha, tem 2 graus para cá, então a gente vai botar a lente um pouquinho menor, ou 2 graus para lá, uma lente um pouquinho maior. E as lentes, nesses últimos anos, evoluíram muito. Tá? Hoje em dia, existem lentes trifocais que entregam uma visão, às vezes, funcional de longe, de perto, intermediário. Muito boas, lentes monofocais com foco expandido, que a gente fala, tá? Que de repente vão entregar uma visão para longe, para o computador. É claro que tudo isso, hoje em dia, também a questão do vizinho, né, que a gente falou atrás. Meu vizinho botou e está enxergando tudo. Você não é seu vizinho, né? Então, assim, a gente tem que entender a demanda do paciente. Muitas coisas vão interferir na escolha das lentes. Eu acho que isso tem muita conversa com o paciente e essa escolha vai ser do médico. Tá? Que o médico vai definir que tipo de lente vai ser necessário para aquele caso. Eu vi recentemente agora um colega dando uma aula e ele falou que paciente nenhum escolhe a prótese que vai botar no joelho. Então, assim, não é exatamente a mesma coisa. Então, assim, você tem que confiar no seu médico, ter muito essa conversa das suas expectativas da cirurgia, do quanto que você pode entregar, porque quanto mais visão você quiser ter, mais você vai perder, e talvez em qualidade de visão. Então, a atividade econômica da pessoa conta, às vezes até a altura, a distância do braço, a que distância a pessoa lê. Então, são vários fatores aí que vão contribuir para a escolha dessa lente. Mas é um fator muito legal que evoluiu muito nos últimos anos, você ter essa possibilidade de jogar com esses graus e ter lentes de qualidade para dar uma visão melhor para os pacientes. Eu tive um paciente que ele era míope de 7 graus em cada olho e ele, a vida inteira, ele leu sem óculos, ele gostava muito disso. Quando foi operar, falou, Helder, eu quero ficar lendo sem óculos e tal. 7 é muito. A gente deixou míope de 4, ele ficou muito satisfeito. Não, porque... De 4, mas é um caso assim muito específico, é isso que o Guilherme falou. É caso a caso. Se avaliar... Todo mundo não é todo mundo. Claro. Já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. Já dizia nossa mãe. E só estava lembrando uma história do medo e como é que a gente fica fragilizado. Desculpa voltar até nisso. Uma vez eu operei uma enfermeira não é técnica, enfermeira graduada, cirurgia bacana, pós-operatório bacana, e ela demorando a operar o segundo olho. Ela falou, não, que a minha vizinha teve um caso e tal. Eu falei, olha, você é uma profissional de saúde, você já operou um olho, foi tudo bem, você está bem. E olha só como a gente tem um medo, como a gente não lida legal com isso, né? Com certeza. Você acabou operando, ficou bem, graças a Deus, mas assim, como a gente fica vulnerável, como a gente fica fragilizado com essa situação de operar o olho, isso aí. O medo paralisa. E você prestes a ter uma mudança de vida tão significativa. A gente fala que operou a catarata, ficou bom. Existe alguma chance de ter que refazer essa cirurgia? Ela é uma cirurgia de fato única, diante da tecnologia que você já trouxe para cá, doutor Guilherme, da evolução da gente. Então, operou, resolveu, ou existe algum procedimento, uma visita frequente, um acompanhamento específico,
Ou fez aquilo ali, vida que segue, vamos embora, como é que é? Isso eu vou te dizer que é 95% dos casos, tá? Em Operou. torno de 1 mês, 15 dias a 1 mês, a gente já libera o paciente para as atividades normais dele. Desde o início já é um pós-operatório bem tranquilo, tá? Mas que a gente já libera bastante os pacientes para as atividades dele a partir de mais ou menos 15 dias, dependendo do caso, 1 mês. Tá? Mas sempre existem casos complicados de cirurgia, a cirurgia deve ser respeitada. Tá? Então, assim, a gente minimiza ao máximo esses tipos de casos, mas eventualmente isso é raro acontecer, mas pode ser que não seja implantada a lente no mesmo ato operatório, seja necessária uma segunda cirurgia para implantar essa lente, enfim. Casos delicados existem e há maneiras da gente consertar ainda esses casos delicados. Tá. Mas é sempre... Via de regra, a imensa maioria dos casos, felizmente, evolui muito bem. A medicina não é uma ciência exata, não é uma coisa cartesiana. Então, caso a caso é avaliado e, como o Guilherme falou, um olho é completamente diferente do outro. Então, o pós-operatório do primeiro foi assim, desse é assado, agora eu recuperei mais rápido. Então, isso daí a gente respeita. E a gente, como eu sou jurássico, quanto mais tempo você tem de profissão, mais humilde você fica. Perfeito. E mais cuidados você tem. Isso. Tá, do tempo. Tá. Pode, então? A gente não usou a foto, quer falar da foto? Acho que não precisa. Acho que tá de boa? Mas ficou muito bom, dá pra gente ter tudo também. Então tá. Tá. Então, só encerrar mesmo e aí ele vai ficar sozinho? Depois não sai Tá, ele vai ficar A aqui. gente vai pegar um corte seu. Tá. Falando tá. Ai, meu Deus, pior que eu falei tá também. Ok. Ok, beleza. Ciente. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Peço para eles deixarem uma palavra para quem está assistindo, como eu fiz com a doutora. Pode ser? Tá. Então a gente está caminhando para o final do nosso papo. E aí, para quem está assistindo e tem algum receio, para quem ainda não está 100% seguro, eu queria deixar o espaço para que vocês falassem, convidando as pessoas para que percam esse medo, vão até a COI, conversem com vocês, deem esse passo para uma qualidade de vida que faz tanta diferença, como a gente já deixou aqui, claro, no papo. Doutor Guilherme. Acho que eu vou começar para deixar ele finalizar, né? Mas eu acho que assim, busquem sempre referências do profissional que te atende. Se você não tem um profissional que te atende, é legal você já começar a criar esse laço, porque uma cirurgia, uma primeira consulta com diagnóstico cirúrgico é sempre mais delicado. Então, assim, busquem referências, vejam se é um lugar legal, se você conhece alguém que já fez com esse profissional. Façam os exames periódicos, então é super importante esse acompanhamento, porque realmente a segurança da cirurgia de catarata é uma coisa que está cada vez melhor e dá uma autonomia, uma qualidade de vida muito grande para todo mundo. Então, busquem os seus profissionais de confiança, que acho que vocês vão ser felizes. Para quem tem visão, 80% da interação com o meio ela é visual. Sim. Então, várias coisas passam por isso. Questão de segurança, até questão do equilíbrio. Uma pessoa que tem uma perda de visão adquirida de um dos olhos, ela vai ter dificuldade em profundidade, em equilíbrio. Então, a visão ela é muito importante, então a gente cuidar com carinho dela. E tem uma outra coisa também, minha mãe não vai operar a catarata porque ela tem uma doença de retina. Tem uma outra parte que a gente chama de visão subnormal, que é uma reabilitação em termos de visão. Então, você tem como mensurar isso, operar a catarata, mas programando já uma reabilitação para melhorar a qualidade. Não, porque ela já teve isso, não vale a pena operar. Não, dependendo da patologia, vale a pena operar. Ela já tem uma condição que é degenerativa. Mas tudo que você puder resgatar nisso, melhorar a qualidade de vida, é muito importante. É isso. Encerrar, muito obrigada para todo mundo que acompanhou. Se eu fosse encerrar dentro do que a gente começou, eu falaria né? Os dois pretos aqui. Então, obrigada. Sigam as nossas redes. A gente se vê em breve. Cuidem da vista, cuidem de vocês. Até mais.